Bhagavad Gita, capítulo 1. O que é o Bhagavad Gita? Bhagavad Gita significa canção do Senhor. E é mesmo uma canção, obra de arte, ao mesmo tempo que afirmação da verdade. Com efeito, eu a chamaria de escritura perfeita. Declaro isso como ocidental, criado na tradição cristã, e agora crente devoto na Sananta Dharma. O Gita, conforme o chamam afetuosamente na Índia, é a mais conhecida e amada escritura desse país. Texto conciso, profundo, poético e dos mais inspiradores, foi com muita propriedade classificado como a Bíblia hindu, por ser a palavra definitiva da antiga religião do país mais antigo do mundo. As verdades do Bhagavad Gita são ensinadas com extraordinária clareza, mas, fato interessante, devido a essa própria clareza, elas abrem amplo espaço à reflexão. Daí o valor dos comentários de que existe grande número. Há no Gita níveis de significação para os quais ele mesmo é uma alegoria. Baseio o conteúdo dessas páginas nos comentários feitos por meu grande guru, Yogananda. Visitei-o em 1950, como mencionei na introdução, em seu retiro de 29 Palms, Califórnia, enquanto ele ditava a maior parte da obra. Paramahansa Yogananda iniciou a redação declarando que o Bhagavad Gita é a quinta essência dos antigos ensinamentos da Índia, dos quais o mais venerável e completo são os volumosos Vedas. Entender os Vedas não é fácil. Conforme explicou Swami Bharati Krishna Tirtha, o Sankaracharya de Govardhan Math em Puri, o significado de muitas de suas palavras se alterou ao longo dos séculos desde sua concepção, devendo-se acrescentar que só foram lançados por escrito em idade tardia, quando as pessoas já não os conseguiam recitar de memória. A invenção da escrita não é indício de progresso da civilização, e sim de decadência da acuidade humana, que obrigou a registrar pensamentos em letras. Bharati Krishna Tirtha explica que inúmeras palavras de conteúdo profundo adquiriram com o tempo significados mais superficiais. As palavras mudam, é claro. Por exemplo, Kinav, patife, significava simplesmente rapaz, não mau rapaz. Esse termo, com efeito, vem do alemão Knab, com a acepção de menino. De igual modo, a palavra go, no antigo sânscrito, queria dizer luz, e não vaca, como agora. Os estudiosos ocidentais, diante de vocábulos como esses, confundiram o significado profundo dos Vedas. Somente pessoas com profunda compreensão espiritual conseguem penetrar a essência desses escritos antigos. A casta Brahmi, que se supõe muito versada, que nem sempre é o caso nas escrituras, geralmente proclama seu tradicional conhecimento nesse campo com nomes que aludem a seus supostos graus na escala da cultura védica. Chaturveda, 4 Vedas, Triveda, 3 Vedas, ou Dubei, 2 Vedas. Os Upanishads são um resumo dos Vedas, e mesmo eles parecem obscuros às mentes modernas. A quintessência dos Upanishads, por sua vez, encontra-se no Bhagavad Gita, a glória temporal do Sananta Dharma, a religião eterna. Nome antigo e verdadeiro do que hoje conhecemos por hinduísmo, foi, da maneira sucinta e atraente, apregoada nessa obra-prima que resiste ao tempo. O que é Sanatan Dharma? Sanatan Dharma, não sei se é assim que fala, tá? Não sei falar sânscrito, mas tudo bem. Compreende as verdades atemporais que estão enraizadas na eternidade. Elas antecedem a formação do mundo e não se confinam a nenhuma religião terrena. Sanatan Dharma engloba de fato toda a existência manifesta. Na Índia, assume uma forma diferente de quaisquer outras religiões, porque não foi difundido por nenhum mestre e expressa a substância da sabedoria revelada em tempos remotos. Os cristãos se julgam de posse da única revelação divina, a que chamam Bíblia Sagrada. Essa crença trai um entendimento equivocado da própria palavra revelação. A Bíblia, mera declaração da verdade, não logra transmitir a experiência da verdade, que é o significado autêntico da revelação. A sabedoria não se contradiz. Todos os grandes mestres alcançam a mesma visão da verdade, una e eterna, a que damos o nome de Deus. A visão divina transcende diferenças sectárias,
Ela é a contemplação direta da verdade atemporal, que forma a base do Sanatan Dharma. Essa verdade lembra ao homem quem e o que ele é, uma alma divina indestrutível. O verdadeiro propósito da Escritura reside, pois, em mostrar ao homem como encontrar a liberdade eterna em Deus. Jesus Cristo disse a todos os que buscam a verdade: portanto, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mateus 5,48. A perfeição é o objetivo de toda religião verdadeira. A perfeição é um estado de existência, mas não de crença. O Bhagavad Gita, dessa perspectiva, é uma escritura revelada, que, no entanto, enfatiza a necessidade da revelação íntima, sem a qual nenhuma palavra explicará a verdade. Os grandes mestres de todas as religiões, tendo conhecido Deus, o Ser Supremo, diretamente, enfatizaram repetidas vezes em todas as línguas que o Espírito Supremo é a essência de tudo o que existe. Muitos mestres autênticos explicaram que há inúmeros caminhos para se alcançar o divino. De fato, pode-se dizer que há tantos caminhos quanto seres humanos neste mundo. Cada qual tem de iniciar sua busca da iluminação segundo seu próprio entendimento. Esse entendimento, por sua vez, depende das características humanas da pessoa, que o Bhagavad Gita descreve: devoção, ação reta, meditação e sabedoria, ou discernimento. Os nomes das grandes religiões do mundo, cujas principais são o budismo, o cristianismo, o hinduísmo, o judaísmo e o islamismo, podem suscitar equívocos quando não parecem expressar as necessidades espirituais de sua época. A verdade precisa ser exposta de acordo com a compreensão das pessoas a quem é ensinada. Buda surgiu num tempo em que os homens passaram a depender dos rituais védicos de tal maneira que esperavam favores divinos repetindo cerimoniais e fórmulas orais sem fazer nenhum esforço em prol da purificação pessoal e da autotransformação. Sua crença não passava de superstição. Buda não se insurgiu contra os Vedas em si. Insurgiu-se contra aqueles que dependiam excessivamente das práticas exteriores ali preceituadas. Jesus Cristo veio ao mundo quando os judeus pensavam que apenas pela obediência a regras religiosas, de novo, sem autopurificação, agradariam a Deus. Maomé apresentou-se a um povo mergulhado na idolatria supersticiosa, povo que também ele não via necessidade de autopurificação. Dentro do próprio hinduísmo, grandes mestres assumiram sucessivamente a missão de corrigir equívocos e distorções das verdades sutis do Sanatan Dharma. Swami Shankaracharya surgiu para sanar o erro disseminado entre os budistas da época de que Deus não existe. Deus existe, declarou ele, mas sem forma eterna. Deus é Satchidananda, uma bênção. É assim que Paramahansa Yogananda traduz o termo sempre existente, sempre consciente e sempre nova. Em cada religião há, digamos, uma atitude valiosa para uns, insignificante para outros. Ao melancólico anseio de eternidade do canto gregoriano, a solicitude para pura e singela do budismo, a devoção jubilosa e vibrante, mas intensamente pessoal dos cânticos hindus e o compromisso judaico de viver em harmonia com as leis de Deus. Vemos também no Islã uma submissão heróica à vontade divina. Tudo isso, de certa maneira, se inclui naquilo que Yogananda chamou de romance da religião. O espírito vigoroso que induz os devotos a viver as verdades divinas sem necessariamente saber que verdades são essas. Os caminhos para Deus variam amplamente segundo a natureza das pessoas e só superficialmente segundo suas diversas crenças religiosas. Assim, cristãos e budistas inclinados à devoção dirigem essa devoção de modo diferente, embora o fluxo de energia que ascende do coração seja o mesmo. As pessoas de natureza ativa e prestimosa podem servir em nome de Jesus Cristo, Buda ou outro grande mestre, mas o princípio de serviço é o mesmo, não se concentrando no eu insignificante de quem quer que seja. Quem tem natureza propensa ao discernimento desenvolve a serenidade e se livra das paixões conforme seu sistema religioso. Mas, em qualquer caso, a sabedoria na atitude assumida é de aniquilar as paixões e buscar a serenidade.
Em todos os casos, pessoas devotas de diferentes religiões assemelham-se mais umas às outras do que os membros de sua própria crença que seguem aos caminhos díspares do serviço ou discernimento. Os monges cristãos sentem maior afinidade natural com os monges budistas ou hindus do que com seus colegas de mosteiro. As preces e a música, a dedicação ao próximo, as atitudes calmas da sabedoria desapaixonada cruzam a barreira aparente das diversas crenças religiosas dentro de cada grupo com mais facilidade do que as diferenças entre correligionários. Um aspecto verdadeiramente impressionante do Bhagavad Gita é sua universalidade. Quaisquer que sejam as necessidades de um dado povo ou época, essa grande escritura fala a todos do patamar mais elevado. No hinduísmo, como um todo, nenhum aspecto da verdade é rejeitado. Os ensinamentos hindus enfatizam o modo universal da vida que almeja a suprema realização espiritual. Esses ensinamentos se preocupam muito mais com a prática do que com a crença, descrevendo a luta de cada ego em uma longa ascensão da ignorância para a luz da autorrealização. Portanto, o ensinamento do Gita não é especificamente hindu, é todo abrangente. Eu só vou falar aqui do autorrealização que ele fala. A palavra autorrealização, traduzida do self-realization, termo com o qual Paramahansa Yogananda designa em inglês a libertação absoluta em moksha, não se refere à realização das vontades e desejos individuais, nem mesmo à realização ou atualização de todas as potencialidades humanas, mesmo as quais elevadas. Designa isso sim a gnose, dhyana, atual e plena da identidade absoluta entre a alma individual, Jivatma, e o si mesmo, ou eu universal, Paramatma. Portanto, não é um estado psicológico, mas um conhecimento que impregna definitivamente todo o ser e que, segundo a tradição hindu, pode ser obtido inclusive por animais e seres inanimados. Em outros livros publicados pela editora Pensamento, o mesmo conceito foi trazido pela expressão realização de si mesmo. Então, voltando à leitura, portanto, o ensinamento do Gita não é especificamente hindu, é todo abrangente. Ele não apenas se mostra isento de quaisquer laivos de sectarismo, como revela às pessoas que até suas experiências mundanas poderão, ao fim, ajudá-las espiritualmente, talvez ao cabo de muitas e inúmeras vidas, tecendo os fios da variada experiência humana na vasta tapeçaria que compreende a história da jornada de cada alma rumo à perfeição definitiva em Deus. É que essa jornada enfrenta inúmeras voltas e desvios. Só uma coisa pode apontar o rumo certo: a estrela guia da divindade que existe em cada um de nós. O Bhagavad Gita nos orienta nessa direção universalmente verdadeira.